Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está no ar o Quer Fazer Entrevista. Obrigado pela sua audiência. E no programa de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante: Campanha da Fraternidade 2021. Certamente a campanha da Fraternidade, todos os anos, ela é muito aguardada, porque não só o objetivo de traçar um tema, um lema, um propósito, mas uma série de ações concretas que balizam várias atitudes da Igreja Católica em todo o Brasil. E neste ano, algumas situações especiais que nós temos uma campanha da fraternidade construída a várias mãos, pela CNBB, que representa a Igreja Católica, e também pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, e muitas situações que vêm rendendo questionamentos e até uma certa polêmica em torno da campanha da fraternidade, que tem como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e o lema Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez-se uma unidade. Para discutirmos a campanha da fraternidade, os seus temas, as suas minúcias, nós estamos recebendo aqui o bispo diocesano de Governador Valadares, Dom Antônio Carlos Félix. Dom Félix, muito obrigado por aceitar nosso convite e retornar ao Quer Fazer Entrevista. Márcio, eu que agradeço e o meu abraço a todos os telespectadores. Dom Félix, para todos que estão nos acompanhando assistir, estão atentos a essa situação que virou uma situação muito quente, que foi bem além da expectativa e do que já é a campanha da fraternidade. Explicar um pouquinho sobre como é pensado a campanha da fraternidade ano a ano, como ela é construída. Pois bem, a campanha da fraternidade começou em 1964. Esta é a 55ª edição. Mas teve duas, não em nível nacional, em 62 e 63. Foi mais lá no Nordeste, porque quem idealizou inicialmente foi o bispo lá de Natal, que era então o Dom Eugênio Salles. Muito bem, a campanha da fraternidade, a CNBB tem uma comissão que trabalha o texto da campanha da fraternidade. A partir de 2000, começaram, de 5 em 5 anos, as campanhas da fraternidade ecumênicas, que aí o texto não é preparado pela CNBB, pelo Conselho Nacional de Igrejas, que tem um representante da Igreja Católica lá, né? Tem um voto da Igreja Católica. E é o caso deste ano, que a campanha é campanha da Fraternidade Ecumênica e trata justamente do diálogo, que é o que mais nós precisamos no mundo de hoje. E por ser temas sociais, né, as campanhas da fraternidade nunca são unanimidade. Sempre há aqueles que questionam, ou aqueles católicos muito fechados, muito tradicionalistas, que acham que os problemas sociais não devem ser tratados pela igreja, que ela deve ficar só no lugar dela na sacristia, ou então porque às vezes a pessoa está acomodada no seu modo de viver, que não é muito correto, e os temas sociais, como por exemplo os que foram tratados já nos últimos anos, a questão do cuidado com o outro, com o mundo, esse do diálogo, faz com que a pessoa crie resistência e não queira aceitar porque exige mudança. Por isso que a campanha da fraternidade é colocada justamente no tempo da Quaresma, que é um tempo propício para a conversão, para a mudança de vida. Não apenas uma mudança intimista, mudança de mentalidade, mudança do coração, mudança de atitudes, mas mudanças também no modo de organizar a família, de se viver, né, de conviver em família, na comunidade, na sociedade, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente de diversão e assim por diante. E a gente vê aqui, Dom Félix, a campanha da fraternidade, sempre como o senhor disse, tem aquele papel de chamar a atenção para questões sociais atuais, daquele momento que aflige a comunidade, aflige a sociedade. Mas na campanha deste ano, a questão do ecumenismo ficou mais evidente, inclusive com a participação ou uma divulgação mais ativa do CONIC e de outras religiões, de outras igrejas que participaram, inclusive, do texto base. Né? E daí vem alguns questionamentos sobre estes temas sociais, destacando primeiramente a questão da pandemia, da Covid, né? Condenando atitudes de negacionismo à própria doença, a questão do negacionismo da ciência como principal norte para que todos possamos seguir, e também a perseguição e violência às chamadas minorias.
né? São dois pontos que trouxeram uma dúvida ao católico. Não saiu da mão da Igreja Católica a construção de temas, desses temas, da campanha da fraternidade? Não. Teve o padre José Oscar Bioso, que é doutor em História da Igreja, que, representando a CNBB, trabalhou na equipe, na comissão que preparou. E, logicamente, ele procurou ver aquilo que era a posição da Igreja. Só que, como você mesmo bem disse no início, a campanha foi elaborada em várias mãos, mas em várias mãos de igrejas diferentes. E aí que está, a campanha da fraternidade não é para definir doutrina católica, falar de Nossa Senhora, da Eucaristia, do Papa, é para tratar de assuntos de interesse da comunidade, coisas mais urgentes, mas no campo social. Né? E é por isso que aí vem alguma dificuldade, porque o nosso modo de católico de perceber certas coisas não é o mesmo do mundo protestante, do mundo evangélico. Né? E nós temos que aprender a entender isso, porque justamente a campanha trata do diálogo. E o diálogo consiste em quê? Em você ter abertura para o outro, para o modo dele pensar, de agir, não necessariamente aceitando o que o outro pensa, o modo que o outro age, mas respeitando. Porque o fato do outro ser diferente de mim, pensar diferente de mim, não faz nem melhor nem pior, apenas é diferente. Então, nesse caso, a campanha da fraternidade não está afetando nada doutrinas católicas, apenas tratando de assuntos mais da área social, política, econômica, questionando justamente o quê? Que no mundo de hoje, infelizmente, por causa das polarizações, existe uma grande dificuldade de se dialogar, a começar de dentro das famílias, mas também dentro da própria Igreja Católica e na sociedade, de modo geral. Né? Hoje em dia, muita gente se arvora em dono da verdade e acha que ele sabe tudo, que pode criticar o Papa, a CNBB, os bispos e tudo mais. E com isso, o que acontece? A pessoa se fecha e, por mais que possa parecer curioso, ela que critica, por exemplo, que a igreja está sendo ideológica, né, está tendo posição ideológica a favor da teologia da libertação, a favor disso, daquilo, na verdade a pessoa está agindo de forma ideológica e não evangélica. Mesmo porque o evangelho pede amor, perdão, compreensão, diálogo. Jesus, por exemplo, ele foi profundamente dialogal. Ele falava o que tinha que falar, mas primeiro ouvia as pessoas. E é isso que a campanha está pedindo para nós, que o diálogo é um compromisso de amor. Né? E esse compromisso de amor é um compromisso que nós temos que assumir enquanto sociedade, enquanto comunidade. E temos que ter claro também que, como o lema diz, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez a unidade, ou seja, é em Cristo que nós encontramos a nossa unidade. Não apenas o ecumenismo em si, mas a unidade toda, a humanidade, com as suas religiões diferentes. Porque o Cristo é o Deus feito homem, encarnado, que assumiu a nossa condição humana, justamente para redimir a nossa humanidade pecadora e nos dar uma vida nova, que é a vida de ressuscitados, ou seja, a vida de pessoas que vivem na comunhão com Deus, que tem Deus de fato como Pai, que muito ama, que também que é amado por nós, que não precisamos ter medo dele, e ao mesmo tempo toda a humanidade é chamada a uma fraternidade universal, como o Papa Francisco fala na Fratelli Tutti. E também com isso nós temos que, dentro desse diálogo, cuidar melhor uns dos outros e do mundo, que é a nossa casa comum, mas respeitando as diferenças de religião, de sexo, de cor, de opção política, sexual, seja lá o que for. Uma coisa é você concordar com o modo do outro pensar e agir. Outra coisa é você não aceitar, simplesmente deletar a pessoa da sua vida, às vezes de forma agressiva. Nas mídias sociais, por exemplo, se quem não pensa é igual a mim, então é meu inimigo, eu tenho que malhar, tenho que persegui-lo. Não é por aí. Né? Pois é uma questão que merece toda a atenção, merece ser discutida, e isso realmente, a campanha da fraternidade deste ano, ela tem ganhado
não só nas mídias católicas, nas igrejas, mas na mídia tradicional como um todo e até internacional, todo o destaque é justamente por esses pontos, né, que não deixam de ser diferentes, polêmicos e nosso objetivo aqui é tratar e dirimir essas dúvidas. Nosso programa de hoje está falando da campanha da Fraternidade Econômica Ecumênica 2021 e foi lançada no dia 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. E a campanha deste ano, como já dissemos, uma campanha ecumênica, construída pela CNBB e pelo CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas. CNBB. Fazendo, Só pelo CONIC. não foi, Só pelo CONIC. Tom Félix está esclarecendo que é importante, né? A campanha da fraternidade, sempre lançada, sempre aí discutida através da CNBB há mais de 50 anos, há mais de meio século, e este ano foi construída, pensada e texto base, inclusive, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Do qual a Igreja Católica que a CNBB faz parte também, que a Igreja Católica faz parte também, mas esse papel de criar, de trazer toda a fundamentação, toda a discussão e proposta da campanha da Fraternidade 2021 é do CONIC. Já que foi assim, não, Félix, por isso talvez toda essa polêmica, que muitas pessoas estão perguntando. Já que o CONIC, né, que o Conselho, da qual faz parte a Igreja Católica, em sua maioria, construiu, e pessoas de várias outras religiões que não católicas, inclusive ajudaram na construção do texto base, a CNBB, a Igreja Católica, não abriu mão do seu protagonismo na construção da campanha da fraternidade? Não. O Concílio Vaticano II realizou algo maravilhoso que foi suscitar na Igreja 3 coisas importantes. Primeiro, abrir as portas para o mundo, ou seja, procurar perceber o que está acontecendo no mundo para evangelizar o mundo do jeito que ele está, não um mundo idealizado. Segundo, chamou muita atenção de todos para a dimensão missionária da Igreja. A Igreja é missionária em si, ou seja, se ela deixar de ser missionária, ela não é Igreja. E também para a dimensão ecumênica, porque a Igreja de Jesus Cristo é uma só, né? Da qual a Igreja Católica, podemos dizer assim, persiste o mais elementos cristãos. Então, aí a importância do ecumenismo. O ecumenismo, sobretudo, que deve acontecer no dia a dia por meio do amor, do respeito às pessoas que professam a outra religião e, sobretudo, aqueles que professam a religião cristã, não católica. E foi por isso que, em 2000, os bispos do Brasil, na sua grande maioria, decidiram que seria bom que, de 5 em 5 anos, essa campanha da fraternidade fosse feita de forma ecumênica, né? E pelo Conselho Nacional de Igrejas. As 5 vezes, inclusive essa, foi o Conselho Nacional de Igrejas, o CONIC, que elaborou. Agora, é lógico que o Conselho de Pastoral e o Conselho Permanente da CNBB analisa o texto e aprova também. Porque senão, embora seja elaborado pelo CONIC, vai ser tratado na Igreja do Brasil, na Igreja Católica. Mas então é algo que a própria Igreja, não se trata de abrir mão de um privilégio. Porque se a própria CNBB ofereceu às outras igrejas que fazem parte do Conselho Nacional de Igrejas do Brasil a possibilidade de participar da campanha, e inclusive na elaboração do texto, ela está dando um sinal muito claro, um testemunho muito claro que ela está aberta ao diálogo. Mas o diálogo aqui não é nem no campo da fé, nem no campo da moral, é no campo social, assunto social, né? E que muita gente não entende. E tanto é que esses assuntos da Igreja Católica, o que eu fico preocupado às vezes é de ver que, por causa de detalhes no texto base, o pessoal deixa de valorizar o que é essencial. Por exemplo, até citei uma coisa muito boba ontem na catedral, na missa de abertura da campanha da fraternidade. Por exemplo, se uma senhora, uma mulher lá, né, o dona de casa, está lavando umas alfaces, né, para fazer uma salada. Se ela percebe que tem algumas folhas estragadas, ela vai tirar aquelas folhas e vai conservar a alface daquilo que está bom. Não vai jogar fora o pé de alface todo por causa disso.
E muita gente está fazendo isso, está querendo jogar todo o texto base e toda a campanha fora, sendo que tem um ou outro ponto que nós, enquanto católicos, podemos questionar. Mas só que é o seguinte, ali não é verdade de fé para nós, necessariamente. São pontos que são de dimensão social, sobretudo, e que diz respeito à questão do diálogo. Por exemplo, o respeito às minorias. Não se trata de você aprovar o que as minorias fazem de errado. O que não quer dizer que as minorias estão totalmente certas, mas elas precisam ser respeitadas, não devem ser perseguidas, não devemos ter preconceitos com aqueles grupos minoritários. Né? Mas também não devemos fazer como a mídia maior faz, de ficar vangloriando e colocando aquelas minorias como se fosse modelo. Sobretudo quando admite claramente que a prática moral daquelas minorias não é a verdadeiramente católica, a verdadeiramente evangélica. Mas uma coisa é você não concordar, volto a dizer, com aquilo que as pessoas pensam e fazem. Outra coisa é você respeitar as pessoas. Jesus, ele foi profundamente duro com o pecado, com o erro, mas profundamente humano com a pessoa. Um exemplo concreto é daquela mulher que foi pega em flagrante adultério e que os doutores da lei, os fariseus, vieram falar para ele, olha, na lei de Moisés, essas mulheres devem ser apedrejadas. O que o senhor disse? Ele falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí todos foram embora, a partir dos mais velhos, que tinham um pouco mais de bom senso, e a mulher ficou sozinha com ele. O que ele disse para ela? Mulher, ninguém te condenou? Não. Então nem eu te condeno. Vá em paz. Mas não peques mais. Então a pessoa foi perdoada, mas o erro dela não foi aprovado. Por isso que ele pediu, não peques mais. É assim que deve ser a nossa atitude. Muitos pensam que nessa proposta há a abertura de um caminho para a flexibilização de algumas posturas da Igreja Católica, como, por exemplo, é citado aqui no texto básico que fala sobre as minorias que são perseguidas, vítimas da violência, como o público LGBTQI, né? E que muitos afirmam que é a abertura de um caminho para a aceitação e até a promoção desses grupos, desse segmento dentro da Igreja Católica. E o senhor falou sobre a questão do diálogo, da não aceitação da perseguição. Então, é bom esclarecer isso, Dom Félix. Então, não se trata disso. Eu acho que quem faz essa leitura está fazendo uma leitura errada. Porque uma coisa de citar isso e pedir respeito para esses grupos, inclusive esse grupo, LGBT, não se trata de estar aprovando o que as pessoas, ou sobretudo ideologicamente, desses grupos fazem, as organizações deles. Mas uma coisa são as pessoas. Porque, por exemplo, se uma pessoa está fazendo uma coisa errada, você não deve concordar com o erro dela, mas você deve respeitar a pessoa. Não é agredindo, seja nas mídias sociais, seja agredindo mesmo fisicamente, não é difamando a pessoa que a gente vai resolver o caso. E depois essa atitude não é cristã, não é evangélica. Jesus não aprovaria. Porque ele próprio, ele esteve com gente, tanto é que era tido como aquele que anda com pessoa de má fama. E ele não estava aprovando as coisas erradas que as pessoas faziam, mas ele estava acolhendo as pessoas e até para poder ter chance de mostrar para elas que elas estavam erradas, como o exemplo que eu dei, da mulher pega em flagrante adultério, para poder se converter e mudar de vida. Nessa campanha, alguma possibilidade, algum movimento para haver mudanças profundas nos dogmas, nos esteios da fé católica? Não tem nada a ver. Para começar, volto a dizer, não é uma campanha que trate de assuntos, doutrina de fé e moral. Ela trata de assuntos sociais e de como nós devemos agir na sociedade, abertos ao diálogo, ao respeito ao outro. E por isso, por exemplo, a primeira atitude que nós devemos ter é a atitude, dar o nosso testemunho de diálogo.
A começar de dentro de casa, onde praticamente não se dialoga mais. Enquanto até mesmo das refeições, um está lá no celular aqui, outro lá. E é um problema isso. Mas também dentro da Igreja Católica. Uma prova está aí. A campanha da fraternidade é ecumênica. E dentro, e os católicos, está havendo divisão por causa de coisas bobas, coisas insignificantes, porque se não concorda com isso, tem que ver o texto no seu todo. O texto base no seu todo é riquíssimo. Traz muitas coisas boas para nós. Por exemplo, ensina para nós que em termos de comunidade, de sociedade, nós temos que trabalhar muito a questão do diálogo, e o diálogo se faz sobretudo por meio do quê? Da escuta. Hoje em dia as pessoas dificilmente escutam as outras, do convívio fraterno e também da promoção de um mundo mais assim respeitoso, respeitando sempre o outro, sem necessariamente aprovar tudo que o outro fala. Bom, a discussão é interessante, é importante tocarmos nesse ponto. Como disse, uma campanha da fraternidade importante, com temas relevantes e com temas polêmicos, né, que merecem, e muitos estão sendo aqui esclarecidos pelo nosso bispo Dom Félix. Daqui a pouco, depois do intervalo, no próximo bloco, tem mais para falarmos, principalmente sobre as ações concretas, né? Através dessas propostas, o que será feito através dessa campanha? O que de concreto virá durante esse ano de 2021? E hoje, recebendo em nosso estúdio o bispo diocesano de Governador Valadares, Dom Antônio Carlos Félix, para nos trazer uma luz sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, em parceria da CNBB, com a construção de todo o esteio, todo o pilar, do texto base do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC. Foi lançada a campanha da Fraternidade nesse dia 17, na quarta-feira de cinzas. Essa campanha da Fraternidade Ecumênica, a cada 5 anos, ela é construída de forma ecumênica, com várias denominações, com várias igrejas, inclusive com a participação da campanha da CNBB e da Igreja Católica. Tema desse ano, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez sua unidade, a questão do diálogo. E muitas das críticas se vêm justamente por isso, de pessoas que falam que a construção não ficou na mão da Igreja Católica, e sim de representantes de outras denominações, inclusive de algumas pessoas que têm comportamentos de defesa de grupos, né, feministas, que apoiam o aborto, que apoiam e querem acolher das igrejas a população LGBTQI, né, e isso vai de encontro à doutrina católica, ao que nós católicos pensamos sobre isso. Dom Félix esclareceu que a proposta é de diálogo, de abrir-se a um diálogo. E é um tema, ou são temas que abordam questões sociais presentes e que não têm como objetivo mudar a doutrina católica, mudar a fé católica. Muito pelo contrário, a campanha da fraternidade, segundo Dom Félix, não tem a função de doutrinar. Dom Félix, disso tudo que foi falado, sempre a campanha da fraternidade tem ações concretas que são desenvolvidas durante o ano. Mediante a todo esse tema, toda essa temática, até devido às polêmicas, quais as ações concretas propostas? Então, a primeira proposta é justamente o que está faltando agora, antes já da campanha da fraternidade e nesse começo, que é os cristãos, de modo geral, sobretudo aqueles que fazem parte aí do CONIC, e sobretudo os católicos, se abrirem mais ao diálogo. Que realmente, por um compromisso de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que esteja disposto a dialogar, não querendo ser dono da verdade, não querendo impor a sua verdade, mas procurando colocar-se à escuta do outro, entender a verdade do outro, o modo do outro entender as coisas e dialogar. E o diálogo só acontece quando alguém tem muita segurança do seu ponto de vista, das suas convicções e tem disposição para ouvir o outro e ver as posições do outro também, sem ceder às suas. Segundo lugar, no campo mais, podemos dizer assim, comunitário, pede-se que um grande gesto concreto que nós devemos fazer, uma grande atitude, é a atitude
da escuta. E, sobretudo agora, por causa da pandemia, em que muitas pessoas estão aí enclausuradas aí na sua casa. Então, nós não estamos podendo mais nos encontrar tanto como poderíamos, mas essas pessoas que estão mais em casa precisam da nossa atenção. Então, de nós ligarmos para ela, passarmos uma mensagem, escutá-las, isso é uma coisa. Mas também no ambiente de trabalho, de estudo, de comunidade, procurar mais escutar o outro antes de sair, né, emitindo parecer sobre o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro fala. Então, uma atitude de escuta é muito importante, mas a escuta primeiro de Deus. Essa escuta só é possível a partir da escuta da palavra de Deus. É quando a gente deixa Deus falar no íntimo do coração, aí eu sou capaz também de escutar o outro, perceber o que o outro, por que o outro age assim, por que o outro pensa assim, para poder entendê-lo e até ajudá-lo. E, em terceiro lugar, então, é a questão do convívio. Nós precisamos aprender a voltar a convivermos mais. Hoje tem muita gente que convive muito nas redes sociais. E até quando está em casa, na hora da refeição, estão ali conectados ali no celular, passando mensagem, e na verdade não se comunica, não se convive autenticamente. Então essa convivência, esse convívio também é importante, porque esse convívio vai favorecer o verdadeiro diálogo. E isso em todas as instâncias. Depois, nós já temos muitas iniciativas dentro da Igreja Católica e fora, no sentido de haver mais respeito ao diferente. As campanhas das fraternidades anteriores já caminharam nesse sentido. E nós precisamos aprofundar isso, essa capacidade de nós nos organizarmos, não um contra o outro, não eu contra eles, nós contra eles, mas vendo no outro, não um inimigo, um adversário, mas um irmão de caminhada, que merece ser ouvido, compreendido, que merece, com o qual eu posso e devo conviver em paz, mesmo porque é Jesus que é a nossa paz. A paz do mundo, não só é a paz que vem de Jesus ressuscitado. E a paz de Jesus não é a paz da ausência de conflito, simplesmente, mas é aquela paz que vem daquela harmonia, daquela comunhão que a pessoa tem consigo mesma, com Deus, nosso Criador, com os nossos semelhantes e com o mundo criado, que nós somos chamados a cuidar dele, porque é a nossa casa comum. E a gente vê que o senhor falou em relação das redes sociais e esses movimentos antagonistas e críticos da campanha da Fraternidade 2021, um dos pontos que debatem é sobre uma possível ideologização política tendenciosa da Igreja Católica. Nas últimas eleições presidenciais, se levantou a questão da Igreja Católica ter um posicionamento mais à esquerda, contrário ao presidente Jair Messias Bolsonaro, e que essa campanha da fraternidade tem o fim ideológico também de fazer frente e confrontar esse governo. Em algum momento teve esse tipo de discussão? Não, eu acho que essa posição que é profundamente ideológica, né? Porque, afinal de contas, veja bem, se existe na Igreja Católica pessoas fiéis, até padres, que tomam essas atitudes ideológicas, são casos isolados. A Igreja Católica no Brasil como um todo, né, não pensa assim. Pelo contrário, ela segue o Evangelho, não a ideologia, seja de direita ou de esquerda. Ela procura ser fiel ao Evangelho e à doutrina social da Igreja, que, por sinal, está muito presente no texto base da campanha da Fraternidade desse ano. É esse que é o problema. Então, não tem nada de ideológico da parte da Igreja. Agora, pode ser, e isso acontece, às vezes que padres, leigos, agentes pastoral, tomem uma atitude ideológica, mas aí não podemos generalizar, porque a Igreja Católica como um todo não pensa assim. Basta vermos as posições da presidência da CNBB, do Regional Leste 2, que são tranquilamente
pelo Evangelho e pela doutrina social da igreja. E muitos desses que criticam, até dentro da igreja, a gente vê bispos e arcebispos recomendando aos católicos, aos fiéis, principalmente em suas arquidioceses, dioceses e paróquias, o boicote à campanha da fraternidade. Não é? E o que o senhor diria para o fiel, não para essas lideranças católicas, mas para o fiel que está nos acompanhando agora, aquele frequentador que não está entendendo, está perdido nessa polêmica? Qual é a mensagem do senhor? Acho que o importante é perceber o seguinte, por exemplo, a mensagem do Papa a respeito da campanha da fraternidade, que mandou para nós no dia de ontem, é fantástico. Depois tem que ver que 99,9% dos bispos das dioceses fizeram a abertura e vão realizar a campanha da fraternidade. Será que somente esse 0,01% é que tem razão? Então, é questão da gente saber escolher. O mal que muitos católicos são católicos de internet. Não são católicos de comunidade. Eles frequentam muito a internet para defender doutrinas católicas, a doutrina católica de uma forma muito fechada, sem abertura para a realidade social. E muitas vezes nem participa da comunidade. Às vezes participam muito da missa, mas não participa da vida da comunidade. E querem ser donos da verdade. Mas a verdade, ninguém é dono da verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é nele, na palavra dele, no Evangelho, que nós vamos buscar a verdade. E não em ideologias. Porque, querendo ou não, essas posições conflituosas partem de uma ideologia. Ideologia qual? Estão a favor da direita e acham que a igreja está à esquerda. É uma forma ideológica de pensar. Porque a igreja não tem partido. A igreja não defende nem a direita nem a esquerda. Ela defende a justiça, a verdade, a paz, a fraternidade, a solidariedade e o diálogo. Ô Félix, muito obrigado pela sua explicação. Eu acho que dirimiu muitas dúvidas de quem está nos acompanhando. Realmente não há como discutir que é uma campanha forte, uma campanha com uma proposta diferente, uma campanha que sim gera polêmica, tem gerado reações dentro da Igreja Católica, mas é importante, né, ir no cerne, que é o diálogo, é entender, é buscar as fontes, ler o texto base, discutir, participar das discussões comunitárias para formar uma opinião. Né? Então é importante nós da TV Kefas discutirmos, jogarmos luz. Temos aqui o Igreja Hoje, que está falando sobre a campanha da fraternidade. Temos aí o Igreja Solidária também abordando o tema. O Fé Católica, com o Dom Félix, também está abordando o tema. Vamos conhecer, né? Vamos conhecer para depois cada um tomar a sua atitude. Mas o que fica nisso tudo é dialogar em todas as instâncias, sendo dentro da sua casa, na sua comunidade e até em outras instâncias. Dom Félix, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Márcio, também a TV Kefas, por essa oportunidade de dar esses esclarecimentos. E a você que me ouve, participe ativamente da campanha da fraternidade, procurando ler mais coisas boas, sobretudo no site da nossa diocese, que a gente está sempre postando lá, né? E também acompanhando aqui na TV, na Rádio Mundo Melhor e na TV Kefas, que são os meios de comunicação católicos da nossa diocese de Governador Valadares. Acompanhe lá. Lá você vai encontrar muitos textos bons que vai ajudar você a compreender melhor a campanha da fraternidade naquilo que ela tem de essencial, não naquelas coisas secundárias que não vale a pena ficar discutindo. Muito obrigado. E obrigado a você por ter acompanhado o nosso programa. Até o próximo encontro. Até o próximo Kefas Entrevista.